Olá, boa noite quem está assistindo a gente aí na página da Unicecal. A gente começa hoje mais um podcast de jornalismo da Unicecal. Eu sou o professor Elton Costa, coordenador do curso, e hoje a gente vai falar de um assunto bastante importante, que é a violência nas escolas, como vocês já podem ver ali na tarde. Né? Então, passados aí 12 dias, depois do 20 de abril, que gerou uma grande movimentação na cidade, nos grupos de internet, a gente veio aqui falar um pouquinho sobre isso, não é mesmo, Gabriel? É isso mesmo, professor. Boa noite, eu sou Gabriel Cabral e os nossos entrevistados de hoje são Tânia Maria, responsável pela Secretaria Municipal de Cidadania e Segurança Pública de Ponta Grossa, graduada em Direito pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, especialista em processo administrativo, gerenciamento policial, planejamento estratégico pela Escola Superior da Polícia Civil do Paraná. Atuou como professor colaborador do curso de Direito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, Departamento de Direito do Estado, lecionando as disciplinas de Direito Penal e Estatuto da Criança e do Adolescente. E o nosso outro convidado é o delegado Timóci, que assumiu no lugar de Fernando Maurício Jacinski, no setor de homicídios de Ponta Grossa. Timóci também é professor na Escola de Polícia Civil do Paraná e presidente da CIDEPOL. Eu vou passar aqui para a Mari para dar um oi antes da gente começar as perguntas. Boa noite a todos que nos acompanham. Boa noite, professor, Gabriel, entrevistados. Sejam muito bem-vindos. Gente, então, para a gente começar nossa pergunta, acho que podemos já ir direto. Né? No 20 de abril, aquela data tão fatídica, né, que gerou grande movimentação na cidade, a gente teve algum caso que vocês chegaram a atender aqui em Ponta Grossa, ou mesmo aqui nas cidades mais próximas? Então, professor, graças a Deus nós não tivemos. Nós tivemos um 20 de abril muito tranquilo, com muita paz nas escolas, né? Os professores trabalhando a cultura de paz com os alunos. Então, nós tivemos, devido a todas essas informações, nós tivemos o trabalho intensificado da Guarda Civil Municipal, em parceria, juntamente aí com a Polícia Militar, em todas as escolas, né? Se fizeram presentes, fizeram rondas ostensivas, presença na frente das escolas. Isso também trouxe mais sensação de segurança, né, para os professores, para os alunos, para os pais. E graças a Deus nós tivemos um dia bem tranquilo, um dia assim que nós até divulgamos um vídeo, né, das escolas. Foi um dia diferente, um dia de trabalho com as crianças, informando sobre a paz. As crianças fizeram cartazes, abraçaram as escolas, então foi um dia muito bonito. Reverteu, né? Na verdade, a comunidade escolar, os professores conseguiram reverter, né, toda essa sensação de pânico aí para um momento muito bonito entre os professores e alunos. E lá na Polícia Civil, vocês ficaram provavelmente também monitorando a questão, né? Primeiro eu queria agradecer o convite, né, de poder participar desse podcast com vocês, principalmente na presença da doutora Tânia. Doutora Tânia é delegada também, hoje na Secretaria de Segurança, mas eu assumi um lugar na Polícia Civil que já foi dela, anos Isso, no setor né? de homicídios, a doutora Tânia. 6 anos. 6 anos, então já bastante tempo aqui na subdivisão de Ponta Grossa. Na Polícia Civil, no âmbito da Polícia Civil, o que nós focamos em fazer, preparar para esse dia 20, foi o trabalho preventivo, né? Fizemos também o trabalho investigativo, quando chegavam denúncias de apuração de que pudesse acontecer alguma coisa em algum colégio. Fizemos esse trabalho de identificar essas ameaças, né? Foram identificadas algumas. A grande maior parte dessas ameaças eram de pessoas, alunos que queriam, de alguma forma, impedir a realização de aula, né? Mas conseguimos fazer com esse trabalho preventivo também o que a gente pode considerar que foi um sucesso no último dia 20, que houve a manutenção das aulas nas escolas, num ambiente seguro, né? E ainda com orientação não só para os alunos também, mas para as equipes de professores, sobre a forma como conduzir uma situação dessa magnitude, que acabou virando um caos, né, no Brasil inteiro. Muitos dos casos que a gente acompanhava dessa questão de planejamento de ataque, violência, muitos tinham raízes na internet. Tendo isso em mente, como vocês fazem para monitorar esses casos e prevenir possíveis futuros ataques, ou até mesmo intenções dessas pessoas em formar grupo com esse tipo de pessoa que tem esse pensamento e terem essa vontade de atacar ou fazer algo similar? Existem algumas formas de monitoramento. Pode ser realizado um monitoramento por policiais que
acabam acompanhando grupos, redes sociais, isso através de investigações policiais, mas uma forma bem eficaz também acaba sendo através da identificação após a realização de denúncias. Muitas vezes, muitos desses casos chegam para a Polícia Civil através de denúncias, às vezes até de pessoas que são pertencentes a esses grupos de indivíduos que estão planejando ou falando algo do tipo, ou às vezes algum pai, alguém que tomou conhecimento faz esse tipo de denúncia para nós. Olha, determinado perfil está fazendo ameaça para a escola, chegou essa mensagem de ameaça em escola, chegou essa ameaça de atentado, de massacre em qualquer local. Essa informação ela é processada, são identificados os indivíduos que foram autores dessas mensagens e a partir disso a gente inicia uma investigação. O estado do Paraná, especificamente aqui em Ponta Grossa, tem hoje capacidade a atender, né, aos chamados em caso de ameaça nas escolas em média quanto tempo? O policiamento preventivo, ele é de atribuição da Polícia Militar. Eu fico impossibilitado de responder essa pergunta, porque o policiamento, quem organiza, a Polícia Militar que está na rua aí fazendo esses atendimentos, foge do âmbito de atribuição da Polícia Civil. Mas os atendimentos, eles costumam ser céleres. No âmbito do município, acredito que a doutora Tânia possa responder a respeito da guarda municipal, mas os atendimentos, eles são... a viatura mais próxima, ela é deslocada para o local, há várias variáveis aí, isso. E aí, com base nessa passam, informação... existe uma troca de informação isso, ali para mais rápido sem possível. dúvida, até porque os chamados... sempre que acontece um crime, o primeiro número que vem na cabeça de qualquer um é 190. E esse chamado é o número do Copom da Polícia Militar, que prontamente sempre está pronto aí para atender a população. Geralmente, a porta de entrada de qualquer denúncia de algo que está ocorrendo, de qualquer crime, é através da Polícia Militar, que presta aqui no nosso estado também um serviço de excelência. Então, gostaria de complementar a resposta aqui, muito importante essa pergunta. Nós estamos trabalhando para que esse atendimento ele seja o mais rápido possível nas escolas. Inclusive, nós já anunciamos e vai ser implementado aí na sequência o botão do pânico nas escolas para os servidores, né? Para as professoras, os servidores das escolas. Esse botão do pânico é uma ferramenta muito útil, muito importante. Ela tem salvado a vida de muitas mulheres e vai ser estendido para as escolas, né? Então... o servidor vai ter, ali a professora vai ter um dispositivo, na verdade não é só um botão, é um aplicativo, tá? Que ele vai poder, então, apertar um botão ali, 3 segundos já vai lá para a nossa central e o próprio sistema ali já vai localizar, né, a viatura mais próxima da escola. E até, como eu já falei, as viaturas nós estamos trabalhando para ter um grupo de pronta resposta, que seja com motocicleta, porque a motocicleta, né, se desloca muito rápido. Então, nós pretendemos que, havendo alguma situação de emergência, esse atendimento seja o mais rápido possível, através do botão do pânico, mas também através das equipes de pronta resposta que estarão circulando nas proximidades ali das escolas, né, no entorno, porque esse grupo ele vai cuidar de todos os prédios públicos que estão naquela região. Então, ele vai estar na região e o sistema já vai identificar através do GPS. Então, a resposta vai ser muito rápida. Então, além do botão do pânico, existe algum outro método de segurança que vocês estejam planejando implantar no interior das escolas? Nós temos o grupo que foi criado, né, o GR100, né, que é um grupo de ronda escolar específico para atendimento nas escolas. Então, eles vão fazer esse trabalho que na Polícia Militar eles fazem a patrulha escolar. Na Guarda Municipal vai ser o GR100. Isso aí, nós já estávamos desde o início já, né, tratando disso, já tínhamos aí guardas preparados que haviam feito o curso. Obviamente que depois dessa situação a gente intensificou, né? Então, eles vão trabalhar nas escolas, vão trabalhar naquele um trabalho de proximidade com os professores, com os diretores, com os pais, toda a comunidade escolar. Então, é um grupo específico, um grupo preparado que vai estar ali conversando, vai saber das necessidades da escola, né? Então, nós temos além do botão do pânico, nós temos um grupo especial para fazer esse atendimento nas escolas municipais e nos CMEIs.
Perfeito, acho que você até já adiantou um pouco do que eu ia perguntar agora, que é a questão dos protocolos. Provavelmente vocês tiveram que mudar algum protocolo depois dessas ameaças, ficaram mais constantes. Vocês tinham provavelmente algum e mudaram, ou já tinham um protocolo preparado para esse tipo de situação na Polícia Civil e lá na Guarda? No âmbito da Polícia Civil, o que houve, em verdade, foi... estipularam novos protocolos mesmo para atendimento e triagem dessa situação. É uma situação bem complicada. Eu comentava agora há pouco com a Bianca. Hoje mesmo eu estava realizando um curso junto com o pessoal no Consulado dos Estados Unidos, o pessoal do FBI, do Serviço Secreto, que eles estavam dando a experiência deles em relação a esse tipo de ocorrências que acontecem também de forma muito mais intensa nos Estados Unidos. E nós temos algumas dificuldades também na apuração desses crimes que são compartilhadas por ambos os países, que muitas vezes é saber estabelecer o que é o limite ali da ameaça, com a liberdade de expressão do conteúdo de ódio, com aquilo que não é permitido pela legislação e o que pode caracterizar isso de crime. Então, o que houve, principalmente em razão do dia 20, né, que foi uma data que foi muito propagada, foi o estabelecimento de contato inicial com essa matéria de forma mais incisiva, por conta desse frenesi que acabou causando na população, para poder se estabelecer o que seriam essas ameaças reais e o que efetivamente oferece risco, para diferenciar daquilo que, embora de muito mau gosto, pudesse ser considerado também uma brincadeira de criança. Claro que há consequências penais ou infracionais, no caso de adolescentes, mas para ser mais didático, de forma mais clara, sim, não passou, abre aspas, de uma brincadeira. Até porque, em tese, um adolescente nem poderia estar no Facebook, por exemplo, né? Em tese, né? A gente sabe que não é bem assim. Infelizmente, o que a gente orienta, né? Muitas vezes a internet ela é utilizada, inclusive passou ontem uma reportagem no Fantástico, para disseminação de conteúdo de ódio, para realização de outros crimes, o que a gente sempre orienta, tem orientado muito. Inclusive, na última live que realizamos pela Polícia Civil, com o Dr. Najib, nosso delegado-chefe, com o Dr. Fernando, delegado da Delegacia do Adolescente, orientando os pais a monitorarem mais o que os filhos estão fazendo, crianças e adolescentes, nas redes sociais, para se evitar esse tipo de situação desse adolescente acabar se envolvendo em algo criminal por conta de uma atitude praticada, às vezes, dentro do próprio quarto ou na sala de casa, sem que os pais tenham conhecimento e saibam do que está acontecendo. Então, é muito importante o papel dos pais nesse monitoramento desses jovens. Bem, no âmbito do município, é importante esclarecer que o trabalho já vinha sendo realizado pela Guarda Civil Municipal através do Departamento de Cidadania nas escolas municipais. Então, nós tínhamos uma equipe que ia nas escolas, que conversava com os professores, que fazia palestras, né? Faz ainda palestras, enfim, um contato com os alunos ali. Palestras sobre dano ao patrimônio público, sobre drogadição, de prevenção à violência, né? Violência, enfim, doméstica. Mas, no entanto, após essa situação toda lá de Blumenau, claro que a gente intensificou as ações, né? Nós já estávamos aí na iminência de colocar, então, na rua aí esse grupo, né, que é o GR100. Claro que a gente acabou, né, adiantando, né, nós só estávamos definindo com relação à plotagem das viaturas, porque isso é um programa de governo da prefeita Elizabeth, né? A preocupação com a segurança nas escolas sempre existiu, né? A Guarda Municipal sempre está atuante, mas claro que após essa situação nós adiantamos algumas coisas e intensificamos o trabalho da Guarda, né? Todo o efetivo da Guarda foi direcionado para as escolas, né? Esses dias, para dar tranquilidade aos professores, aos alunos, aos pais, e que as aulas transcorressem normalmente, né? Então, houve uma intensificação desse trabalho e nós continuamos, né, com esse trabalho nas escolas. O GR100 já vai começar a atuar e nós estamos também, né, trabalhando, eu digo assim, arduamente, né, doutor Timóteo, para que a gente tenha essas ferramentas tecnológicas para ajudar, né, nessa segurança, porque, infelizmente, isso não é uma questão só de Ponta Grossa, é uma questão de todas as cidades do Paraná e do Brasil.
Nós não temos recursos humanos suficientes para estar nas escolas o tempo todo. E nós temos que buscar recursos tecnológicos, né? Porque isso aí é uma realidade hoje, né? Nós precisamos buscar recursos tecnológicos. E nós já estávamos trabalhando com esses recursos, né? Já víamos desde o primeiro dia de gestão, nós fomos atrás de ferramentas que pudessem nos dar, então, pudessem potencializar o trabalho da Guarda Civil Municipal nas escolas, nos prédios públicos e nas praças. Aqui no estado do Paraná, especificamente Ponta Grossa, em até quanto tempo as Forças Armadas de Segurança Pública têm para responder uma situação de ameaça? E quando acontece e é confirmada uma situação de ameaça real, qual é o protocolo do uso de força colocado tanto pela polícia como o protocolo na teoria das Forças de Segurança Pública? Como que é essa questão? Deixa eu só pegar um gancho na sua pergunta aqui. O delegado falava que participou de um treinamento agora de tarde, né? A gente está vendo o caso dos Estados Unidos, é um caso realmente que merece ser estudado. A gente está vendo os dados, 137 ataques de atiradores em escolas nos Estados Unidos, né? Em escolas e, de modo geral, na comunidade, só no primeiro trimestre desse ano, né? É bastante, né? Então, se puder adiantar um pouquinho do que foi falado depois também lá, a gente fica feliz. O tempo é muito variável isso, né? Eu vou dar um exemplo aqui para tentar ser claro, para que todos que estão nos ouvindo entendam. Vai acontecer algum homicídio na cidade de Ponta Grossa? Ele vai, em algum momento ele vai. Quando vai acontecer, quanto tempo vai demorar, como que vai ser a resposta policial, é impossível prever. São várias variáveis que você tem no mesmo fato criminoso que pode ser cometido de várias formas. A gente fala muito de massacre em escola, mas se pegar o exemplo americano, você tem cinema, você tem em bares e restaurantes, você tem diversas localidades e como vai se responder a isso? É impossível prever. Pode ser que aconteça um ataque na frente de uma escola em que haja uma viatura da Polícia Militar passando naquele momento e prontamente reage, uma viatura da Polícia Civil, da Guarda Municipal. Então, é impossível você prever num campo hipotético essa situação. Já antecipando um pouco do que foi conversado, é bom que se saiba, né, que é o trabalho que a gente tem feito mais preventivo voltado para as escolas, que 85% dos casos em escolas que acontecem relacionados a esse tipo de crimes estão relacionados a bullying, estão relacionados a alguma vivência daquele indivíduo naquele ambiente escolar. Então, é um fato, assim, alarmante, né? Graças a Deus, na história brasileira, nós não temos muitos relatos de crimes dessa natureza. Ainda são, se eu não me engano, são 12 casos a nível Brasil que teve esses ataques em escolas. E é muito difícil de você prever. Como você vai prever que um maluco, um doido, vai entrar numa escola de educação infantil em Santa Catarina e vai matar crianças indefesas? É muito difícil você prever. Claro que esses indivíduos, às vezes, eles dão alguns sinais, e é isso que a gente tem alertado, principalmente para os pais e para aqueles que convivem, alguns sinais de alerta de que esse indivíduo possa praticar determinado crime. Por exemplo, uma fixação excessiva em farda, em armamento, uma fixação excessiva em ver vídeos dessa natureza, uma fixação excessiva com discurso de ódio, com discurso de morte a negros, a homossexuais. Então, esse tipo de coisas são alertas que, quando chegam para a autoridade policial, para o delegado, para a polícia, eles vão desencadear alguma ação, mas essa ação ela ainda tem que ser avaliada, porque às vezes você vai encontrar alguns desses elementos e isso não caracteriza crime. Então, muitas vezes, o trabalho da polícia vai ser encaminhar esse indivíduo para um atendimento psicológico, encaminhar para um serviço social, porque nós temos essa dificuldade ainda legislativa, porque não existe uma possibilidade de você prender alguém porque você acha que ele pode estar com ideia ou pode ser uma ameaça para a sociedade nesse sentido. Então, essa resposta, respondendo a tua pergunta, ela depende de variados fatores que fica impossível da gente conseguir delimitar. Então, como o professor comentou agora, né, nós vimos que cerca de 137 ataques aconteceram nos Estados Unidos só no primeiro trimestre, né? E eu queria saber se a polícia aqui de Ponta Grossa, do ponto de vista de equipamento, logística e planejamento, está adequada para lidar com eventuais, né, massacres que aconteçam nas escolas. Bem, complementando o que o Dr. Timóteo falou e já respondendo a sua pergunta em relação, né, às escolas municipais,
nós estamos, como eu falei, intensificando aí o trabalho para trazer ferramentas, né, que possam, então, dar essa resposta muito rápida numa situação. Porque o Dr. Timóteo falou aqui, é impossível da gente prever quando que vai acontecer, em que momento, mas nós estamos nos preparando para ter ferramentas que possam dar uma resposta muito rápida em caso, né, a gente pede assim, até pede que Deus nos proteja sempre, né? Que em caso de ocorrer isso, nós tenhamos, então, a possibilidade de dar uma pronta resposta, né? Tanto a Guarda Civil Municipal, como eu falei, nós estamos investindo agora em um grupo de pronta resposta com motocicletas. Por que motocicletas? Porque ela se desloca muito mais rápido. E nós estamos, então, organizando todo o efetivo para trabalhar nas regiões da cidade, né? Para que não precise se deslocar do centro para o bairro. Ele já vai estar lá nas proximidades. Então, e essa ferramenta do botão do pânico, né? Que o professor, o servidor, ele acionou ali 3 segundos, já vai estar na nossa central e na sequência aí o grupo de pronta resposta já vai estar dando esse atendimento. Então, nós estamos nos preparando com ferramentas tecnológicas para que a gente possa dar essa pronta resposta, né, em caso de um acontecimento, né? Eu espero que isso realmente nunca venha acontecer. São ferramentas, né, que a gente está adquirindo, mas para que não seja utilizado, né? E o botão do pânico nunca seja utilizado nas escolas, mas está disponível sim para que o professor, para que o funcionário tenha e se sinta seguro para trabalhar. E todos os casos que chegaram até o conhecimento da Polícia Civil de ameaças foram identificadas as pessoas aqui em Ponta Grossa que teriam feito esse tipo de ameaça e foram aí responsabilizadas dentro do que a legislação permite. Maiores e menores? Maiores e menores. Legal. Olha só, outra pergunta que eu fiquei curioso aqui, né? A imprensa nacional falou que boa parte dos jornais que não vão mais divulgar o nome, né? Como forma de não incentivar, né? E aqui a imprensa local, a gente teve alguma sinalização nesse sentido já? Vocês sabem de alguma coisa? E aproveitando o gancho, como sempre, né? Outra pergunta é, como vocês fazem para conseguir as informações nessas big techs, nessas empresas que são donas das redes sociais? Porque dificilmente eles passam qualquer informação, seja para o governo federal, para quem for. Inclusive hoje, né, eles estavam uma briga danada aí por conta do projeto das fake news, que elas não estão se recusando a ser responsabilizadas junto com quem comete infrações, né, nas redes sociais. Bom, primeiramente eu acho muito importante essa questão que você levantou. Eu acho que a imprensa tem um papel fundamental nessa situação, né? É muito importante realmente não divulgar, né? Porque muitas pessoas, infelizmente, aí querem aparecer com essa situação. Então, às vezes, a imprensa acaba divulgando o nome da pessoa, divulgando a imagem da pessoa e ela acaba se promovendo nessa situação, em cima de uma situação dessas, né? E aí tem uma outra pessoa lá que já tem algum problema, alguma questão, fala assim, vê, né, que está sendo divulgado, vê a matéria e fala, poxa, olha aí, o cara está aparecendo, eu quero aparecer também. Então, eu acho que a imprensa tem um papel fundamental realmente nessa situação e a responsabilidade, né, de não dar margem para esse tipo de comportamento, não divulgar essas situações, né? Até porque trazer muitas informações sobre atos dessa natureza acaba ocasionando o que a gente chama de efeito contágio. As pessoas ficam naquela bolha daquele caos, imaginando que aquilo vai acontecer no próximo dia, e isso causa um caos nessa divulgação maciça de atos dessa natureza. Aqui em Ponta Grossa, graças a Deus, não tivemos nenhum caso de massacre ou ataque à escola, e então não sabemos como a imprensa vai se portar, mas acredito que deve seguir aí as mesmas diretrizes, porque efetivamente estudiosos que tratam desse tema escrevem que criminosos dessa natureza, esses loucos que fazem esse tipo de ato, praticam esse tipo de crime, eles querem muitas vezes, é o que a doutora Tânia falou, se promover. Então ele quer ficar famoso sendo conhecido como o atentado da escola X, da escola Y, e isso é algo que tem que ser cortado mesmo, não tem que ser dado publicidade, porque ele não é ídolo nem nada, ele é só mais um criminoso que tem que pagar por aquilo que ele fazer, e não tem que ter, se é que pode se chamar isso de crédito, mas não tem que ter nada que indique que ele fez, a não ser de que ele seja um assassino ou algo da natureza, né? Algo dessa natureza.
Então, evitar que outras pessoas possam, de alguma forma, pessoas com problema psicológico, porque só pode ter problema psicológico quem faz isso, se espelhar em algum outro doido que acabou assassinando outras pessoas inocentes porque de qualquer problema que ele tenha tido na vida dele. Então, eu só gostaria de destacar que, infelizmente, nós tivemos pessoas aí, não sei se eu posso dizer que são profissionais da imprensa, acredito que não, mas que acabaram, então, fazendo dando um destaque para situações e causando pânico realmente nas escolas. Situações, né? Que nem se confirmaram que se tratasse com alguma tentativa de ataque então, ou algo assim, da natureza. Então, assim, eu destaco aí a responsabilidade, o profissionalismo da imprensa no geral, mas infelizmente alguns setores aí acabaram dando uma divulgação. Até nós tivemos realmente uma situação, né, doutor Timóteo, que uma pessoa, mas nada ligado a nenhum tipo de ataque, né, mas coincidiu dessa pessoa ter sido visualizada, abordada próximo da escola, enfim. Mas o destaque que foi dado, sem saber se realmente isso... Né, porque no frenesi da situação de, vai ter massacre, vai ter alguma coisa, qualquer um que seja pego com uma faca ou alguma coisa do tipo próximo de uma escola, vira um possível autor de massacre. O que é algo que, se acontecesse... Por exemplo, sempre se teve problema de adolescente, isso no Brasil inteiro. Adolescente que às vezes leva uma faca para a escola ou leva um estilete, às vezes até um estilete para atividade escolar. E esse adolescente às vezes era pego numa situação dessa, era encaminhado para a delegacia, feita a autuação. Normal, não há indício ou indicativo nenhum de que esse adolescente pretendia usar aquela faca ou um estilete para atacar algum colega ou algo dessa natureza. Mas em um contexto em que tudo virou um clima de vai ter massacre na escola X, na escola Y, isso acaba se tornando um problema maior do que ele efetivamente é. Não que não seja um problema, a gente até recomenda que os pais sempre olhem a mochila das crianças antes de levar na escola, para ver se não tem nada de ilícito, às vezes mesmo que seja um estilete que usou numa atividade para fazer uma maquete ou algo do tipo. Olhe, evite de levar esse tipo de material para a escola, a não ser que o professor mandou levar um material dessa natureza, mas vira como se aprendeu algo dessa natureza, como se fosse algo relacionado a um massacre. Então, tem que se ter esse cuidado também pela imprensa, porque você divulgar uma matéria dessa natureza, dizendo, olha, no colégio X, um aluno foi pego com um estilete, mesmo que esse estilete fosse para realizar uma atividade escolar, isso causa um caos para os pais, muitas vezes de forma desnecessária. Então, tem que sim se ter esse cuidado para se evitar causar uma situação de pânico onde não deveria existir. Perfeito as suas colocações, doutor Timóteo, realmente, né, destaco novamente aqui, é muito importante checar, né, até mesmo com as autoridades policiais, com todos os que estão envolvidos naquela situação, antes de divulgar, né, porque às vezes se divulga ao vivo, acaba, né, fomentando uma coisa que realmente não procede, né, acaba trazendo pânico para os pais, para toda, né, para os alunos, enfim, desnecessário. Eu acho que é importante esse profissionalismo realmente antes de divulgar qualquer coisa e evitar também, né, de se divulgar nomes, né, e imagem das pessoas, porque isso também e quem recebe de compartilhar também, passar para frente, né? Isso, muito importante, também, né? Quem recebeu também tem essa responsabilidade de checar se isso procede, se isso não é fake news, né? Porque acaba realmente trazendo essa sensação de pânico. Então, muitas crianças, nós tivemos casos de mães, né, que não encaminharam crianças para a escola nesse período por medo mesmo, assim, por essa situação de pânico. Embora aqui tivesse tudo sob controle, a gente sempre falando, né, sempre na imprensa está tudo sob controle, todas as forças de segurança aqui em Ponta Grossa atuam muito integradas, né, então alguns pais acabaram não enviando os filhos, e eu me assustei, doutor Timóteo, uma mãe, né, lá durante uma audiência pública na Câmara Municipal, me falou que fazia 2 semanas que não encaminhava os filhos para a escola, mas aquilo assim...
é muito triste, porque a criança tem o direito de estudar, né? Então, ela estava sendo tolhida desse direito por uma situação, né? Por uma situação de pânico criada artificialmente, pelo menos aqui em Ponta Grossa, né? Não vou dizer que a gente está minimizando a situação. De fato, ocorreu lá em Blumenau, né? Foi uma situação muito triste, uma situação muito séria, ninguém está minimizando. Mas aqui na nossa cidade, né? Nós tivemos, graças a Deus, as coisas tudo sob controle. Então... é isso. E as Big Techs? Vocês conseguem informação rápida ou tem que mandar para Curitiba, juiz e todo mundo e demora algum tempo? Sempre depende muito da informação do que você precisa. O que eu posso dizer é que nesse período, né, que teve esse caos até... vai ter atentado no dia 20, que foi muito propagado, essas denúncias, houve um apoio considerável das empresas de tecnologia, várias redes sociais, no fornecimento de dados e informações para as autoridades policiais. Então, há sempre canais adequados para a obtenção de informações que possibilitem identificar autores de ameaças, às vezes com necessidade de autorização judicial, às vezes com a requisição do delegado de polícia basta. Então, depende muito do caso concreto e daquilo que você vai buscar. Mas há sim, e há canais oficiais de requisição de dados dessas empresas que tendem, muitas vezes, a colaborar com as autoridades. Eu gostaria de fazer uma pergunta em duas partes, aproveitando a questão que o professor Elton falou, a questão do compartilhamento, porque às vezes pode chegar a informação, a pessoa dizer que ela não sabia, que ela apenas compartilhou um conteúdo, e gostaria que vocês explicassem um pouco sobre essa questão do compartilhamento e qual possível ação jurídica essa pessoa pode sofrer. E a outra questão é que falamos muito do Estado, mas como a sociedade, principalmente os pais, podem intervir nessa ação de prevenção de ataques e até mesmo de seus filhos serem, entre aspas, corrompidos por essa ideologia e concordarem com certos atos criminosos? Bom, com relação aos pais, né, eu acho que é importante a gente colocar assim, que a segurança pública, ela é dever do Estado, está lá na Constituição, no artigo 144, é dever do Estado. No entanto, é responsabilidade de todos. Então, todos nós somos responsáveis pela segurança pública. O meu carro está estacionado ali perto, eu tenho a responsabilidade de deixar ele fechado, né? A minha casa, eu tenho responsabilidade de colaborar, então eu tenho a responsabilidade. E o pai também, com relação ao comportamento do filho, tem essa responsabilidade, conforme o Dr. Timóteo já falou aqui, né? De observar o comportamento dele, observar o que ele está assistindo, né? O que ele está visualizando na internet, observar se... conversar, gente, com o filho, às vezes, como é que tá na escola, como é que tá o teu relacionamento com os amigos, né? Porque, às vezes, a criança, o adolescente está tendo problemas de relacionamento, ter mais esse contato, professor, pais, ir na escola, saber como que tá o comportamento do filho, verificar a mochila do filho também, né? Então, assim, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, não só com as forças de segurança, com a direção da escola, mas com os pais, né? É importante, assim, falar que nesse contexto todo, né, que nós estamos trabalhando e intensificando as ações com relação às ameaças toda essa questão, né, de ataque nas escolas, nós também lançamos recentemente o programa Vizinhança Segura, né, que é justamente nesse sentido, de trazer a comunidade, né, para a corresponsabilidade da comunidade, do entorno da escola com a segurança, né, do local ali, porque a escola, ela é da comunidade, ela é de todos, então todos, né, para que todos se sintam corresponsáveis, né, em manter aquele ambiente seguro, manter um ambiente bom, usável, né, porque às vezes... Veja bem, no final de semana vai alguém lá e corta a grade ali para entrar para jogar bola, por exemplo. E ninguém, às vezes, né, o pessoal não acha que é responsável por cuidar daquilo, né? A prefeitura, o poder público que tem que ver isso, mas não, gente. Todo mundo que cuida, todo mundo que mora naquele entorno, todas as pessoas que utilizam aquela escola também são responsáveis pela segurança. Então, ajudar a cuidar,
né? Então, é uma responsabilidade que deve ser compartilhada, sim. Isso não é nós que estamos falando, é a Constituição Federal, é a carta que foi, né, promulgada, a nosso contrato social, não é verdade? Então, todos nós devemos, como bons cidadãos, ajudar a cuidar dos bens públicos. E sobre o compartilhamento, o que é um compartilhamento, né? Eu vou fazer um paralelo aqui. As pessoas falam, não li o que encaminhei. Se você falar alguma coisa sem pensar e essa sua fala é crime, você vai ser responsabilizado. Então é a mesma coisa. Você, não vi, mas você muitas vezes está propagando um discurso de ódio, você está falando algo que não deveria na rede social e aquilo que você diz, você sim tem responsabilidade sobre aquilo que você supostamente não leu e encaminhou. Eu vou dar um exemplo aqui só para entender também até a necessidade dos pais nesse contexto de monitorar o que os filhos estavam fazendo. Nessa fase que aconteceu nas últimas semanas, eu recebi um contato de um colega delegado de polícia, se não me engano de Pato Branco, Francisco Beltrão, não me recordo, em que havia chego uma mensagem num chat de um jogo de criança e adolescente em que falava de atentado de massacre numa escola de Ponta Grossa. Pegamos essa informação, pedimos para a empresa, que era uma Big Tech também, essa informação, ela nos repassou, chegamos até a casa do indivíduo. Era um menino de 11 anos, disse que não sabia o que tinha encaminhado, que encaminhou uma notícia ali do site de jogo. Ele, por ter 11 anos, não sei se as pessoas sabem, mas ele não tem responsabilidade penal nenhuma, isso começa a partir dos 12 anos aqui no Brasil, a responsabilização pelo ato infracional, mas pela reação da mãe dele, acho que ficou um alerta ali para ela sobre o que ela tem que fazer e acompanhar mais aquilo que o filho está compartilhando na rede social, porque se ele fosse maior, já tivesse 12 anos, ele já ia completar essa idade aí com algum problema na justiça sendo encaminhado para a vara da infância e juventude. Então, há essa responsabilidade de você verificar aquilo que você compartilha. Se você compartilhar for discurso de ódio, for bullying, for algo do tipo, você pode sim responder por algum crime, por alguma coisa, e não adianta mais depois falar, não vi, não sei. O lado bom das redes sociais em um aspecto é o que você fala ali. Às vezes, se você xinga alguém e fala sem pensar numa situação, isso não fica gravado, não fica registrado, mas na rede social está lá, né? Para todo mundo que acessar aquele, sem contar o print, site, né? vai ver. E isso, para nós, no exercício da atividade policial, facilita. Porque você não tem muito trabalho de dizer que determinado indivíduo é dono daquele perfil e que aquele perfil propagou aquele discurso. Então, vai, com certeza, ocasionar uma responsabilização. Bom, já está dando o nosso horário aqui, né? Só para a gente encerrar, então, o delegado pudesse contar quantas checagens vocês fizeram na data ou nas proximidades da data em relação à Ponta Grossa. E também queria que vocês deixassem depois o contato para a população, para que eles pudessem, em caso de denúncia, procurar também os canais oficiais aí, né? Para poder auxiliar, como a gente ouviu aqui, né? Todos nós somos responsáveis aí por esse bem-estar social, também nas escolas, em todos os lugares que nós fazemos parte. Um canal importantíssimo que é bom que a população conheça para fazer denúncias é o 181. Esse serviço do 181, ele independente do tipo de denúncia que você tiver, às vezes é de maus tratos, às vezes é de massacre, ou alguma coisa até relacionada, às vezes, com o bem-estar social de um indivíduo que está sendo descuidado. É um canal do governo federal importantíssimo. Ele pode ser acessado através de qualquer telefone que você liga 181 ou também pela internet. Tem lá, digita no Google 181 que você vai encontrar o canal de denúncia. A Polícia Civil ainda tem os outros canais do boletim de ocorrência. 197 é o telefone da Polícia Civil e 190 também da Polícia Militar. A Guarda... E a Guarda Civil Municipal ela é acionada através do 153. Então, muito fácil, né? A Guarda Civil Municipal recebendo qualquer informação através do 153, ela vai repassar, se não for de competência da Guarda Civil Municipal, ela vai repassar para a Polícia Militar, para a Polícia Civil. É importante a gente destacar aqui que todas as forças de segurança aqui do nosso município trabalham em conjunto, né, através do Gabinete de Gestão Integrada. Então, quando não é da competência da Guarda Civil Municipal, ela repassa para outros órgãos. Mas qualquer informação ou qualquer emergência, 153 também.
E os Checagem. casos foram mais de 20, eu não sei te informar o número exato, mas todos acabaram sendo identificados, indivíduos, e não foi identificado nada que pudesse alarmar assim, a população de alguma expectativa de ataque real contra a escola. A maior parte, adolescentes que não queriam, de alguma forma, ter aulas, sabiam que fazendo esse tipo de denúncia poderiam causar o caos no colégio, aí simplesmente para não ter aula. Joia, olha, gente, passou rápido o tempo aí. Conversamos bastante, muito esclarecedores aí. Gabriel, obrigado, Mário, por ter acompanhado. Obrigado, secretário, obrigado, delegado. Foi um prazer receber vocês aqui. Nossos microfones sempre estão abertos, que a gente possa também voltar em outras vezes para falar também de outros assuntos, né, mais leves, digamos assim, né? Mas foi um prazer. A gente vai encerrando por aqui o nosso podcast. Deixar vocês se despedirem também, todo mundo. Vou começar pela Mari aqui. Muito obrigada pela presença de vocês. Muito obrigada a todos que acompanharam. Boa noite. Eu gostaria de agradecer a presença de vocês dois por disponibilizarem um tempo da sua agenda bem apertada, como sabemos, por estar aqui, conversar com a gente, explicarem muitas das nossas dúvidas, não só nossas, mas como do pessoal que acompanhou. Então, obrigado por estar aqui. Obrigado a todos que assistiram e acompanharam essa entrevista. E eu sou o Gabriel Cabral, do jornalismo da Unicecal. Agradeço você, Gabriel, Mari, professor, doutora Tânia, por ter oportunidade também esse espaço aqui para a gente orientar e poder explicar um pouco para a população do nosso trabalho, trazer a nossa experiência investigativa em alguns pontos, também orientar sobre os canais de comunicação, esse cuidado que tem que ter com os filhos também, que somente com o trabalho preventivo a gente vai conseguir fazer que é o que a gente quer, que é evitar que qualquer coisa dessa natureza aconteça. Então, eu agradeço esse espaço e o convite por parte de vocês. Eu também igualmente agradeço, né, essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês, com todo o pessoal do jornalismo da Unicecal e com as pessoas que estão nos assistindo. Então, e dizer que a gente está sempre à disposição, né, através lá na Secretaria de Segurança, né, e também através do canal 153. Joia, então a gente encerra por aqui. Amanhã a gente tem um podcast especial sobre Feira de Empregabilidade em Carambeí. Então, você que mora em Carambeí, você que quer trabalhar em Carambeí, assista amanhã que vai ser bem legal. Um abraço e até a próxima.